Oi, gente. Na aula de hoje a gente vai falar de poluição atmosférica, tanto de alguns poluentes, como também de alguns métodos de controle. Então, bora começar primeiro pela constituição da atmosfera. Vocês vão aprender isso melhor semestre que vem, na disciplina de climatologia, tá? Mas já adianto que a atmosfera não é só constituída de oxigênio, né? Nem do gás carbônico, como vocês podem ver nessa tabela aqui no slide. A maior parte da atmosfera, na verdade, é composta de nitrogênio, certo? E aí outros gases que também fazem parte, mas em menor quantidade, né? Estão elencados aqui embaixo, como o hélio, o hidrogênio também, metano e até mesmo o ozônio, né? Camada de ozônio. Mas o que vai realmente ser importante para a gente aqui na disciplina de poluição indicadores é essa definição, vou explicar melhor, desses conceitos que estão aqui em negrito, tá? Que é a diferença entre gases e vapor d'água, principalmente, e também do material particulado. Esse material particulado ele pode ser orgânico e inorgânico. Então é o seguinte, vamos começar primeiro por aquilo que é sólido, e nesse caso é o material particulado, tá? Os outros, os gases e os vapores, na verdade não é somente o vapor d'água, são outros vapores também. Eles estão no estado gasoso. Já o que está no estado sólido, e aí isso vai ser importante mais lá para frente nessa aula, é dependendo do estado em que o poluente se encontra, ele vai ter um determinado método de tratamento, tá? Então, o sólido, que é um material particulado, são aqueles materiais, né, que são muito pequenos. E aí eles ficam suspensos na atmosfera. Já os gases e os vapores, ambos estão no estado gasoso. Só que qual é a diferença deles? Os gases, eles naturalmente se encontram na forma gasosa, enquanto que os vapores, eles só se encontram atualmente nessa forma gasosa porque eles estão aquecidos. Então, se eles resfriarem, eles acabam por voltar ao estado líquido, bem? Então, um exemplo, quando você quiser diferenciar entre gases e vapores, é lembrar aqui do vapor d'água, tá? Então, a água normalmente está no estado líquido, só que aí quando ela é aquecida, ela fica gasosa e no seu formato de vapor, tá? Dos gases, alguns deles são condensáveis, ou seja, a gente consegue transformar em líquido se a gente resfriar bastante esses gases. E outros não são condensáveis. E esses normalmente são esses gases aqui que compõem a atmosfera, tá? Então, oxigênio, gás carbônico e tal, eles são gases, né? Então, eles naturalmente estão no seu formato gasoso, só que a gente não consegue facilmente transformar eles. Na verdade, a gente nem facilmente, né? A gente não consegue transformar eles em estado líquido, tá? E aí, como a gente está focando aqui em poluentes, as concentrações desses poluentes dependem desses 4 fatores aqui, tá? Entre outros fatores também. Só que os principais são esses daqui. Então, o clima daquela região, né? Então, se é um clima mais quente ou mais frio, vai influenciar nas dinâmicas das correntes de ar naquela região. A topografia também. A topografia é basicamente o formato do relevo, né? E aí eu fiz aqui uma espécie de montanha. Essa topografia ela pode ser lembrada na questão que a gente está sofrendo atualmente, né? Nesse começo de segundo semestre, nesse mês de setembro de 2024, com a presença de muita fumaça em vários estados do Brasil.
E por que isso acontece? Porque tem uma corrente de ar que cruza a América Latina, e aí, quando ela bate nas montanhas dos outros países da América Latina, que ficam próximos ao Brasil, ela desvia e acaba voltando aqui para a direita, por assim dizer, tá? Então, grande parte desses poluentes e também dessa fumaça, atualmente, ela acaba se concentrando, e aí deixa eu fazer um desenho aqui simplificado do Brasil, para vocês verem que fica nessa direção, né? Na verdade, é um pouco mais para cá, tá? Então, esses estados aqui, ó, eles acabam sendo mais impactados por essa fumaça do que, por exemplo, os estados aqui do Nordeste. Uma outra dinâmica influenciada pela topografia que eu consegui perceber lá no Rio de Janeiro é que a gente tem o Cristo Redentor, né? E aí ele fica num pico. E aí, pelas dinâmicas do relevo lá do Rio de Janeiro, e foi até algo que o taxista da região falou para mim quando eu fui visitar lá, que eu queria subir o Cristo, era para ver se tinha nuvem bem aqui assim no Cristo, que às vezes se forma somente no Cristo por essa topografia aqui elevada, tá? Então, às vezes o céu tá claro, tá limpo, só que aí as nuvens vão batendo aqui no Cristo e acabam se acumulando. E aí você chega aqui em cima, né? Você tá aqui em cima e aí você tenta bater uma foto olhando aqui para baixo e você não consegue ver nada porque tá cheio de nuvem logo abaixo do Cristo, tá? Então é algo interessante. Um outro fator é a densidade populacional. Então, regiões com mais população tendem a ter um maior tráfego de veículos, né? E, consequentemente, emissão de poluentes atmosféricos. Também o nível de atividade industrial local. Então, cidades com maior presença de indústria, essas indústrias vão possivelmente emitir poluentes pelas suas chaminés também, e aí acabar influenciando a dinâmica atmosférica local. Isso aqui eu já expliquei lá no começo da disciplina. São os poluentes classificados em primários e secundários. Os poluentes primários são aqueles que, quando eles são lançados, eles já são poluentes na medida que eles são lançados. Tá? Então, nesse caso aqui, lançados no ar, né? Mas a gente também pode ter poluentes primários lançados em recursos hídricos, por exemplo. E aí nós temos aqui alguns exemplos, como o dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, etc. Particulados e poeira. E os secundários são aqueles que eles se formam depois de reações acontecerem. Tá? Então, a gente lança alguns elementos químicos, algumas moléculas. Essas moléculas, a princípio, não são poluidoras, mas depois que reações químicas acontecem, nesse caso na atmosférica, acaba dando origem a poluentes. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o ácido sulfúrico, que acaba ocasionando chuva ácida. E aí, entrando agora na parte de exemplos de alguns poluentes atmosféricos, nós começamos aqui com o monóxido de carbono. Ele tem duas fontes principais. A primeira fonte é quando acontece a combustão incompleta de combustíveis fósseis, nesse caso aqui em automóveis, né? Mas também podendo acontecer em usinas termoelétricas a carvão e também queima de biomassa. E aí é possível, desculpa, na verdade aqui a combustão incompleta de combustíveis fósseis gera o monóxido de carbono. Quando acontece a combustão completa, combustíveis fósseis gera o dióxido de carbono, tá? Perdão pelo erro. E aí, dando continuidade aqui ao monóxido de carbono, em ambientes internos é possível a gente encontrar outras fontes
de poluição, tá? Essas daqui, combustíveis fósseis, a queima, né, de combustíveis fósseis, usinas termoelétricas e queima de biomassa são aqueles poluentes que lançam as maiores concentrações no ar. Só que em menores concentrações, mas que geram riscos quando estão em ambientes internos, nós temos outras fontes. São elas aquecedores de água, a gás, né? Vazamentos em fogões, fornos a lenha, geradores, escapes de dutos de chaminés, gás de escapamento de automóveis em garagem. Então, isso daqui é um risco muito grande também. Acontece muito lá nos Estados Unidos, em que a garagem fica dentro da casa, né? E também fumaça de tabaco. O dióxido de carbono, por sua vez, ele é lançado quando acontece a combustão completa de combustíveis fósseis e também de outros materiais que contenham carbono. Temos também os óxidos de enxofre, que são produzidos pela queima de combustíveis que tenham enxofre na sua composição. Então, não é qualquer combustível, é um combustível que tenha o enxofre na sua composição química. E também são gerados em processos naturais, como, por exemplo, a erupção de vulcões. Esses outros gases também, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, eles também têm lançamento de fontes naturais, tá? Eu só não explicitei. Continuando aqui, temos também os óxidos de nitrogênio, eles que são os maiores resultantes, né, quando a gente fala de combustão de combustíveis fósseis em fontes móveis, por exemplo, os automóveis, também em usinas geradoras de energia. São diversos óxidos, tá? Tem o N2O, o NO e o NO2, tá? Então são três, basicamente. E desses três, o NO2 é o que tem a maior toxicidade. Temos também os hidrocarbonetos, também presentes em queima incompleta de combustíveis fósseis, e também na evaporação desses combustíveis, quando eles estão, né, armazenados. Temos também aqui o amianto, que é um material particulado, tá? Então ele aqui, nesse caso, ele é sólido, né? Até aqui a gente tinha gases. Aqui nós temos um material particulado, sólido, que tinha antigamente nessas telhas, mas hoje em dia, depois que se descobriram o potencial perigo à saúde de se respirar esse elemento, ele acabou sendo retirado dessas telhas atualmente, tá? Mas é sempre bom confirmar. Então, o material particulado, propriamente dito, eles são pequenas partículas, eu falei que são sólidos, né, mas também temos líquidos, material particulado líquido, então é um líquido em suspensão em fragmentos bem pequenos, né, microscópicos, capazes de permanecer em suspensão no ar. E aí, como exemplo, nós temos poeira, fuligem, pólen e materiais e partículas de óleo. Esse caso aqui de poeira e fuligem, nós temos uma outra diferenciação. Não são exatamente esses nomes aqui, mas temos uma diferença entre um material particulado em temperatura ambiente e um material particulado aquecido. Então, ele, quando ele está aquecido, se eu não me engano, o nome dele se torna fumo, ou fuligem também, né? Ele acaba ocasionando danos mais graves, não só à saúde, porque acaba ocasionando pequenas queimaduras no trato respiratório, mas também aos materiais de construções, né? Ou até mesmo dos equipamentos de uma empresa, por onde esse material particulado aquecido eles passam dentro da empresa, tá? Dutos, encanamentos, os equipamentos de tratamento desse gás, ou então de recepção desse gás. Então, é algo que aumenta a abrasividade, né, desse material particulado a essas outras superfícies, e aí a gente tem sempre que ficar de olho na manutenção e na qualidade desses equipamentos, tá?
Nós temos o smog fotoquímico. Esse smog é como se fosse um nevoeiro e que se faz mais em cidades, também nos arredores dessa cidade, quando a gente tem a presença de óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos voláteis. Mas não basta só ter esses elementos. Tem também que acontecer essa outra questão aqui. Esses elementos, né, os óxidos e os hidrocarbonetos, eles normalmente são emitidos em gases de automóveis ou também em chaminés industriais. Só que aí tem que acontecer uma inversão térmica. Vocês vão aprender isso no semestre que vem, na disciplina de climatologia. Tá? Então, nós temos as camadas de ar. Basicamente, o ar frio desce e o ar quente sobe. E aí, quando acontece uma inversão térmica na região, na localidade, o ar quente que era para subir, ele acaba ficando embaixo. E aí, esses gases aqui em cima, né, esses óxidos de hidrocarbonetos, eles deveriam subir, eles acabam ficando na altura dos prédios e das ruas. Tá? E também isso acontece quando a localidade está exposta ao sol. Tudo isso gera um acúmulo de fumaça marrom, como visto nessas imagens aqui. Nós podemos ter também emissão de material particulado a partir do tratamento de metais, né? Da mineração de metais, mas também da combustão de carvão e processo do ramo siderúrgico. Temos o gás fluorídrico, que é lançado por processos que operam a altas temperaturas, como, por exemplo, produção de alumínio de fertilizantes ou também de refinarias de petróleo. E para isso é preciso que nesses processos haja o flúor na sua composição. E aí, esses materiais poluentes, eles podem ocasionar danos em diversas esferas, em diversos eixos. Então, a gente pode ter danos ocasionados à saúde. Não sei se vocês já se depararam com alguns danos na disciplina de higiene e segurança do trabalho, já que trabalhadores, né, que se trabalham nesses ramos que eu citei para vocês podem acabar inalando esses gases ou esses materiais particulados. Temos também danos aos próprios materiais e construções, como já expliquei para vocês, seja na decomposição, na deposição desses materiais, no acúmulo desses gases, né? Os gases não, mas dos materiais particulados que vão caindo, eles podem se acumular nas construções, mas também pela própria movimentação, tá? Desses materiais particulados ou até mesmo desses gases, principalmente quando estão aquecidos. E aí eu já expliquei para vocês, né? Pode também ocasionar danos nas propriedades da atmosfera. As correntes, as macrocorrentes atmosféricas que cruzam países podem acabar sendo afetadas, como está acontecendo atualmente no Brasil, né? A gente tem uma área atualmente no Brasil de altas temperaturas, uma área seca da atmosfera que está barrando que os outros gases mais frios levem chuva para alguns estados do Brasil, e aí essa fumaça está ficando parada das queimas. A vegetação, como a gente vai ver daqui a pouco, também pode ser afetada, e a própria economia. Tá? Danos à saúde, a gente pode ter algumas doenças agudas, que são aquelas que acontecem num curto intervalo de tempo, né? Doenças crônicas que demoram semanas, meses ou anos, podem se manifestando. O encurtamento da vida, dano ao crescimento, principalmente em crianças, e alteração da capacidade pulmonar e também do sistema do sangue. Alguns outros exemplos de doença aqui, como câncer, bronquite e asma. E aqui nós temos alguns outros exemplos também de consequências dependendo do poluente, tá? Então, os óxidos de nitrogênio, a gente pode ter problema respiratório, destruição da clorofila nas plantas, né? Envelhecimento,
deterioração de alguns tipos de materiais. Material particulado pode ocasionar problemas estéticos, já que eles caem, né? Eles não ficam para sempre voando, por assim dizer, né? Mas eles acabam, depois de um tempo, caindo, e aí eles ficam se acumulando nas construções e casas. Eles reduzem a visibilidade, podem ocasionar danos às mucosas se forem respirados. Os hidrocarbonetos, eles formam as névoas do smog fotoquímico, também são cancerígenos. Os óxidos de enxofre podem ocasionar problemas respiratórios graves e também destruição da vegetação. E os óxidos de carbono, esses aqui não foram citados, né? Na verdade foram, é o monóxido e o dióxido de carbono. Ele pode ocasionar problemas de coração e também do cérebro. Existem algumas outras situações aqui de saúde e também de danos ao ambiente que não foram citados, mas vocês podem dar uma pausa aqui para ler com calma. Os danos a materiais aqui que eu citei mais cedo é a abrasão, que é quando o material particulado, principalmente em alta temperatura, se choca com os outros materiais, e aí vai ocasionando um desgaste desses materiais. Uma deposição das substâncias, né? Principalmente de materiais particulados que vão caindo, vão se depositando. Ataques químicos diretos e indiretos, essas aqui são reações químicas. Também corrosão. Aqui nós temos alguns tipos de materiais que podem sofrer danos dependendo do tipo de poluente. Então, por exemplo, vidros, eles podem ter uma alteração da aparência se entrar em contato com substâncias ácidas. Os metais, eles podem ter dano à superfície desses metais, ou então perda desses metais, ou então o embaçamento deles, se entrar em contato com dióxido de enxofre ou então substâncias ácidas também. Nós temos materiais de construção passando por processos de perda de cor, se entrar em contato com dióxido de enxofre ou então substâncias ácidas e também materiais particulados. Pintura também perde a cor se entrar em contato com esses mesmos materiais. Por aí vai. Couro pode passar por processo de desintegração. Papel se torna quebradiço. Os tecidos têm uma redução da resistência à tensão. Os corantes passam por desbotamento. E a borracha tem um enfraquecimento da sua resistência. Dando um foco aqui agora na vegetação, vou ler algumas coisinhas. As plantas elas podem ser afetadas de algumas formas, tá? Quando a gente tem uma elevada presença de fumaça, isso vai impedir que a luz solar chegue até elas de forma eficiente. Então, isso vai acabar impactando na fotossíntese. Mas também, não só pela presença de fumaça, né? Mas também pela sedimentação de material particulado nas folhas das plantas. E aí vai acabar saindo somente com presença de chuva. A deposição de poluente no solo também, isso vai ocasionar que esses poluentes, em situação de chuva, acabem infiltrando no solo, podem ser absorvidos pelas plantas. E também a penetração dos poluentes nos estômatos das plantas. E aí a gente vai perceber como consequência colapso do tecido foliar, a clorose, então alteração das cores das folhas e alteração no crescimento dessas plantas. E aí, para finalizar, vou falar agora de algumas formas de controle dessa poluição atmosférica, principalmente em indústrias, tá? Na verdade, principalmente não. Somente em indústrias, já que não dá para se fazer isso daqui, por exemplo, em casas, né? E aí o método, eles vão ser muito parecidos, vocês vão perceber pelas imagens.
eles vão ter alterações internas que vão depender principalmente se é um gás, se é um vapor ou se é um material particulado. Então, começando aqui pelo material particulado, como é um material que ele acaba se depositando e a ação da gravidade dele acaba influenciando para que ele caia, né, posteriormente com o tempo. Então, os métodos eles vão se utilizar dessa parte sólida ou líquida, né, do material particulado e também da ação da gravidade. Então, qual que é a ideia aqui? Bora sempre olhar o sentido das setas, tá? Então, aqui a gente tem a entrada de um gás poluído. Esse gás poluído ele vai bater nessa tela. E aí a gente tem que lembrar que junto desse material particulado tem a presença de ar, né? A gente vê aqui. E o ar, seja ele gás ou vapor, ele tem a tendência a se expandir, certo? E aí, como os gases eles têm a tendência a se expandir para ocupar todo o recipiente, ele vai acabar achando uma saída durante essa expansão, tá? Então a gente tem que levar sempre em consideração isso, essa busca pela expansão e vai acabar querendo ou não achando uma saída nesse e nos próximos métodos que a gente vai ver daqui para frente nessa aula. Então, a parte, né, gasosa, a parte gasosa desse material particulado vai buscar essa saída aqui em cima. Só que, como ele vai achar essa barreira aqui logo na entrada, a parte sólida ou líquida vai se depositar aqui e uma hora vai acabar caindo. Então, a parte sólida ou líquida vem aqui para baixo e a parte gasosa vai acabar subindo. Os coletores. Então, esse aqui, desculpa, esse foi o coletor inicial e esse é o coletor centrífugo. Então, aqui a gente tem a entrada do ar com material particulado em cima e repara que a saída do ar limpo já é aqui em cima também. Qual que é a ideia? Se a gente seguir aqui a orientação das setas, esse ar ele vai ocasionar um turbilhamento, tá? Então ele vai se bater aqui, certo? E à medida que ele vai entrando em choque, o material particulado ele vai se depositando aqui dos lados e vai acabar caindo depois aqui para baixo, enquanto que o ar limpo ele vai subir e sair aqui por cima, tá? Então, repetindo, o ar com material particulado ele vai fazer esse movimento para que o material particulado, a parte sólida e a líquida batam aqui dos lados e fiquem depositados. Essa parte sólida e líquida vai se depositar e vai acabar caindo aqui para baixo. E o ar limpo vai acabar saindo aqui por cima pela busca dele de se expandir, como eu expliquei agora há pouco. Nós temos também esse formato de filtro de tecido, também para material particulado, e a ideia é também similar. O ar poluído ele entra aqui por baixo, ele vai entrar em contato com essa série de tecidos aqui que a gente está vendo, 1, 2, 3, 4, e aí a parte sólida e líquida eles vão se depositar nesses tecidos, enquanto que o ar limpo vai sair aqui por cima. Ainda material particulado, temos os precipitadores eletrostáticos. Então, precipitador, só pelo nome vai ocasionar o quê? Vai fazer com que a parte sólida e líquida se precipitem, caiam, né? E como que eles vão fazer isso? A partir de uma espécie de choque. Eles vão, por meios eletrostáticos, vão dar um choque nessa parte particulada para que ele caia aqui e a parte limpa do ar saia aqui por cima.
A gente vai falar agora de vapores, tá? Então, os vapores são aqueles gases que só estão gases por motivo de aquecimento, tá? Então, a gente vai falar aqui de uma resfriação, só que antes de falar de resfriação, a gente tem que falar uma diferença aqui de absorção e de adsorção, tá? Então, a diferença aqui está aqui no B de bola e o outro está aqui no D de dado. A absorção é quando a gente tem a entrada de um elemento, tá? Então, essa parte mais acidentada é dentro de algo, tá? Então, a gente tem uma absorção desses elementos aqui, que são essas bolinhas. Então, as bolinhas, que são os elementos químicos, estão entrando dentro desse algo, tá? Então, um exemplo de absorção bastante conhecida é a esponja de cozinha, tá? Então, a água ela fica absorvida, porque a água fica dentro da esponja, a esponja absorve para dentro dela. Já a adsorção, os elementos químicos ficam grudados, mas ficam grudados no exterior, na parte externa desse algo que a gente está utilizando para adsorver. Então, essa brincadeira aqui que eu botei aqui do lado é que a absorção ele está entrando, né? Está indo para dentro aqui do cara. Enquanto que a adsorção, lei de dado, fica impregnada na superfície. Então, aqui a comida está presa do lado de fora, mas ainda assim está grudada, tá? Então, nós temos aqui a torre de absorção, que vai absorver com B de bola, né, esses elementos químicos poluentes, e a torre de adsorção com D de dado vai fazer a adsorção por esses métodos aqui, tá? Então, para fazer a diferenciação. Nós também temos aqui agora para gases, lembrando que gases são aqueles que são, né, normalmente no seu formato de gases, nós temos os incineradores de gases, que são utilizados para gases não condensáveis, são aqueles gases que a gente não consegue transformar em líquido, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar esses gases para realizar a queima de resíduos sólidos. E aí, esses gases, eles saem aqui por cima e eles são recuperados para que eles sejam reutilizados, tá? Nessa queima novamente de novos resíduos, tá? Então, esses gases, eles são reaproveitados. Na verdade, eles não são reaproveitados para essa queima novamente, não. Desculpem, esses gases eles saem com uma alta temperatura, tá? Aqui o calor, ó, eles saem com uma alta temperatura e aí eles são redirecionados para alguma parte da empresa que esteja precisando, né, de elevar a temperatura, tá? Então esses gases, como estão com alta temperatura, eles vão ser direcionados para algum sistema de aquecimento. Esse alto calor aqui vai ser reaproveitado. Nós temos os condensadores, que são para o caso dos gases que dá para virar líquido, né? Mas são mais voltados para os vapores, que são aqueles elementos em que normalmente já estão nos líquidos, né? Então nós temos aqui a entrada de gases condensáveis, que são os vapores, notadamente os vapores, né? E aí eles passam por esse procedimento aqui de resfriamento, tá? E aí aqueles gases que estavam aqui no meio que não são condensáveis, eles saem por aqui e os gases e a parte que se conseguiu condensar, né, virou líquido, sai aqui por baixo, tá, por essa seta. E aí essa entrada aqui é para esses canos azuis que entram frios. Então é uma água gelada que entra por esses canos e aí
repara que essa região está mais avermelhada. Por quê? Porque é o contato da água gelada nos encanamentos com o gás que está entrando. E aí, à medida que esse gás vai sendo resfriado, aqui para a direita, parte dele vai virando líquido, né? E aí sai aqui por baixo. E a parte que não virou líquido sai aqui por cima, certo? E um sistema que é para segurar o monóxido de carbono, ele é muito perigoso porque ele não tem cheiro, né? E aí a ideia é utilizar o catalisador veicular para que entre o monóxido de carbono, passe aqui pelo catalisador e acabe saindo o dióxido de carbono, gás carbônico como a gente conhece, tá? Porque ele é menos impactante para a saúde humana do que o monóxido. E aí, com isso, a gente termina a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.